14 de dezembro de 2016, na Procuradoria da República de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, presentes os procuradores da República, André Menezes, Carlos Roberto Diogo Garcia e Gabriel da Rocha, compareceu o senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, inscrito no CPF sob o número 105-062-765-20, acompanhado por seus advogados, Elaine Ângelo, OAB São Paulo, 130.664, e Marcos Pedro Simões, OAB São Paulo, 267-497, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observada todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Hilberto. Os advogados, ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistirem no presente ato? São. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Pretendo. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 0, histórico profissional, pretende responder às questões formuladas? Todas. Passemos às questões, senhor Roberto. Senhor Roberto, só para ter uma noção aqui da sua formação, o que o senhor faz e onde é graduado? Eu sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia e me graduei em 1979. Quando o senhor passou a trabalhar no Grupo Odebrecht, em que função, em que empresa? Entrei em 1975 como estagiário na empresa de fundação do grupo, a Fengel, Fundações de Engenharia Limitada. Certo. Quem era o chefe imediato do senhor? O presidente da Fengel nessa época era o senhor Paete Rabelo, e o meu chefe imediato era o responsável, gerente administrativo financeiro, o senhor Antônio Ferreira da Silva Neto. A Fengel, né, o senhor falou, é uma empresa do Grupo Construtora Norberto Era a Odebrecht. empresa de fundação do grupo da construtora Norberto Odebrecht. Nessa atividade que o senhor exerceu como estagiário nessa Fengel, o senhor teve conhecimento de algum ato ilícito praticado na empresa? Não, de forma alguma. Depois dessa atividade, o senhor ingressou na própria construtora Norberto Odebrecht? Ingressei. Fui transferido em 79, logo que me formei, para o Departamento de Obras de Terra, na própria construtora Norberto Odebrecht. Quem convidou o senhor para... Quem me convidou foi Ailton Reis, que estava assumindo o Departamento de Obras de Terra na Vice-Presidência de Obras Norte, que era chefiada por Piero Marianetti na época. E para quem o senhor respondia nessa função? Também foi transferido para esse departamento o meu chefe na Fengel, Antônio Ferreira da Silva Neto, e eu trabalhava lá com ele, respondendo pela área administrativa. O que o senhor fazia? Eu era responsável pela área de pessoas, recursos humanos, e envolvia nessa área a área de equipamentos, manutenção e aquisição de equipamentos. O senhor falou que era gerente administrativo, né? Exatamente. Depois o senhor passou a que cargo assim, de relevância na empresa? Aí eu fui transferido para a Multitrade. A Odebrecht começou a fazer obras no exterior e resolveu adquirir uma trading company para fazer as exportações para suas obras no exterior. Exportações do quê? Exportações de serviços e equipamentos para as suas obras no exterior.
A ida do senhor para essa trading, o senhor lembra de que ano foi? Me lembro que foi 1986, 85, por aí. Depois da trade, o senhor chegou a desempenhar outra atividade, relevo na empresa? Sim, eu na trade eu tive conhecimento, envolvimento com operações financeiras internacionais, envolvendo a área cambial e outros itens financeiros. Então eu fui convidado para ir a Portugal. Nesse período, a empresa estava tentando identificar uma empresa em Portugal para fazer a sua aquisição. E eu fui para lá no ano de 88 e nós resolvemos, nesse período, comprar a empresa chamada Zé Bento Pedroso Limitada, e compramos e mudamos o seu nome para Bento Pedroso Construções. Essa empresa passou a ser o braço de construções do grupo Odebrecht na Europa, em Portugal principalmente. E por que especificamente Portugal? O senhor estava buscando? Adquiriu uma empresa estrangeira? A Odebrecht já atuava nessa época em Angola. E a Comunidade Econômica Europeia tinha fundos comunitários e principalmente fundos para ex-colônias. Portugal tinha ex-colônias, como era o caso de Angola, Moçambique e outros. Então a ideia era, a partir de Portugal, acessar estes fundos comunitários e colocar recursos em Angola para fazermos mais obras no país Angola. Eles conseguiram cumprir esse intento? Infelizmente não, porque os fundos comunitários para ex-colônias deveriam ser aportados pelos países que tinham ex-colônia. E esses países não tinham recursos, como era o caso de Portugal. Ele não tinha como colocar dinheiro na comunidade para ajudar as ex-colônias dele. Então, não houve sucesso. Então, resolvemos operar em Portugal como uma construtora de terraplanagem. Foi feito nessa época várias obras de terraplanagem. A estrada Lisboa-Porto foi feito 2 trechos. E muitas outras obras na cidade de Coimbra, a própria cidade de Salvador, de Lisboa, foram feitas obras. O senhor se recorda onde ficava a sede dessa empresa? A sede da Bento Pedroso ficava numa aldeia chamada Trajúce. Ela era uma aldeia da comarca, que na realidade é o município de Cascais. Nessa empresa, já como diretor financeiro, administrativo financeiro, qual era a atividade que o senhor desempenhava? Rapaz, nessa época eu me envolvia com quase tudo nessa empresa. Porque o presidente que foi escolhido para assumir a presidência da Bento Pedroso, que era César Castro, ele foi, mas não levou a família. Então ele ficava um tempo grande, às vezes ausente, porque ele ia, passava um tempo e voltava para o Brasil. E eu assumia, na realidade, a gestão completa da empresa. Então eu ficava responsável direto pela área administrativa, pela área financeira, pela área de planejamento e também envolvia a área de equipamentos, aquisição de equipamentos, etc. O senhor, nessa atividade, chegou a ter contato com alguma atividade ilícita desenvolvida pela empresa? Eu sabia que existia, porque eram aprovadas algumas solicitações feitas pelos diretores de obra, eram aprovadas pelo presidente e eu era responsável por conseguir viabilizar os recursos para esses pagamentos. Esses diretores de obra, o que eles faziam? Eles executavam as obras. Cuidavam diretamente da execução das obras. Quantos eram? Eram muitos? Eram muitos. Quando nós chegamos a Portugal, Bento Pedroso, o primeiro ano faturou 8 milhões de dólares. Segundo ano faturou 26, terceiro 90, quarto 160. Então nós demos uma pujança grande a essa empresa.
E para quem eram destinados esses pagamentos? O senhor consiga se recordar? Eram vários órgãos, vários fiscais das obras. E depois, como que se desenvolveu essa empresa? Se desenrolou? Essa empresa se desenvolveu, como eu falei, o faturamento dela cresceu nos 4 anos que eu fiquei lá, de 88 a 92. Infelizmente, no último ano, nós pegamos obras complicadas e houve um prejuízo grande. E com esse prejuízo, a holding, que era a quem a empresa era ligada, fez uma mudança geral na gestão da empresa. E esse prejuízo teve alguma razão que você recorda? Esse prejuízo foi fruto de prejuízo de contrato, obra mal feita, preço mal dado. Por que isso acontecia? Isso acontece muito. Você faz um orçamento errado, na hora de executar, você é obrigado a executar, e aí dá prejuízo. Quando o senhor voltou ao Brasil, senhor? Eu voltei ao Brasil com a promessa de assumir uma área financeira na CBPO. CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras, era uma empresa grande de construção, ficava localizada em São Paulo. Ela era também empresa do Grupo Odebrecht. Mas, infelizmente, quando eu cheguei, a minha negociação com o diretor financeiro da CBPO não teve sucesso. A proposta que ele me fez foi diferente da que ele tinha feito para mim quando eu estava em Portugal, para eu vir. E aí eu não aceitei o convite dele e fiquei um período sem programa, sem nenhum trabalho, e fui depois identificado para fazer um trabalho junto à vice-presidência financeira na holding. Na época, o vice-presidente financeiro era Gilberto Sá. Me conhecia meu trabalho, porque ele acompanhou de perto meu trabalho em Portugal, e ele me convidou, eu trabalhei com ele por tempo. Depois ele se aposentou e foi para o Conselho de Administração e assumiu no lugar dele Álvaro Novis. E eu continuei trabalhando na área financeira e na tesouraria com Álvaro Novis. A tesouraria da holding. Da holding, tesouraria da holding. E nessa atividade, tinha alguma coisa específica que o senhor desenvolveu ou era atividades gerais? Ali? Não, atividades gerais da área financeira da holding. A holding recebia transferências das empresas operacionais para seu sustento e fazia os pagamentos, toda a área financeira, tesouraria dessa holding. A holding comandava as outras empresas do grupo, né? A holding é uma empresa Sim, que tinha embaixo várias empresas. E ela aplicava esse dinheiro que ela recebia onde? Não aplicava. Nessa época não tinha saldo para aplicar. Era da mão para a boca. Era para viver mesmo. E ela tinha as empresas ligadas a ela, na época, a construtora Alberto Odebrecht, a CBPO, a Bento Pedroso. Nessa época comprou a ETH, empresa da área de eteno e cana e açúcar e álcool. Então eu fiquei lá nessa área até 2006, quando o Marcelo era presidente da construtora Norberto Odebrecht, me convidou para trabalhar na construtora, assumir na área de operações estruturadas. Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, que era o presidente da construtora. O senhor disse que ficou até 2006 nessa holding, né? Perfeito. Mas o senhor, eu acho que não mencionou em que ano o senhor foi para a holding. O senhor se lembra? Eu fui para a holding quando eu voltei de Portugal em 92. 92, perfeito. E na holding, o senhor tomou conhecimento de alguma atividade ilícita? Não. Não? Não. Eu era responsável pela tesouraria e nunca foi solicitado nenhum recurso desta tesouraria para nenhum pagamento ilícito.